Olá, irmãos, bom dia. Meu nome é Gabriele e hoje eu estou aqui responsável para trazer para os irmãos a lição falando sobre o segundo grande mandamento e junto com vocês nós vamos fixar mais um pouquinho da palavra do Senhor. Vamos lá? Bom, irmãos, na semana passada foi falado sobre o primeiro grande mandamento, que é amar a Deus, e hoje nós vamos falar sobre o segundo grande mandamento, que é amar o seu próximo como a ti mesmo. E o primeiro é relacionado aos 4 primeiros mandamentos, né? E o segundo é relacionado aos 6 últimos mandamentos, porque Jesus ele não veio, né, para abolir os 10 mandamentos, e sim cumprir os mandamentos. E por isso ele faz esse resumo, né, de que, na verdade, o principal, se a gente observar ali, é o amor. E eu gostaria, para poder enfatizar isso que eu estou falando, de ler para vocês o livro de 1 João, vou pegar aqui, do capítulo 4, do versículo 15 até o 16, que fala assim: todo aquele que afirma que Jesus é o Filho de Deus, que Deus vive unido com ele, e ele vive unido com Deus. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós, e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor, vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. E aí eu pulo e venho para o 19, que fala assim: nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. E aqui ele traz para nós justamente isso, né? A coerência e a dependência que a gente precisa, que a gente tem no primeiro grande mandamento. Se você não ama a Deus, a quem não vê, não tem como amar o teu irmão, que foi criado por Deus e que você está vendo, você está convivendo, né? E você necessita amar, e amar não simplesmente o sentimento romântico que a gente conhece, mas uma questão de decisão, de atitude e prática. O cristão, ele precisa desse amor que Jesus nos mostra aqui, na prática, praticar esse amor, ter o cuidado, né, ter a necessidade de fazer o bem, né? E a gente necessita também praticar e transbordar esse amor para aqueles que não conhecem a Jesus. É muito interessante, às vezes, que a gente vai em alguns lugares, em algumas situações, e as pessoas, às vezes, só de você falar ou de você fazer algumas situações, as pessoas veem algo diferente em você. Falam, nossa, eu consigo sentir paz em você, você é uma pessoa diferente e tal. Acontece isso muitas vezes. Isso significa que você está transbordando amor. Jesus é amor, Deus é amor, e a pessoa consegue perceber e sentir isso em você. Mas nós devemos não ter simplesmente na frente de pessoas, mas no nosso íntimo, na nossa casa, na nossa família, com outras pessoas. Ter esse sentimento e essa preocupação, eu falo sentimento, mas é ter essa atitude de amor, ter essa atitude de querer cuidar. Né? Essa é a primeira parte da dependência que tem do primeiro grande mandamento para você cumprir o segundo grande mandamento. Se você conhece a Deus e o amor que Deus tem por tudo que Ele criou, você necessariamente, é quase que implícito que você deve amar o teu irmão que foi criado também por Ele. Deus amou a todos, não só aqueles que estão na igreja. Ele amou a todos, Ele ama a todos. Então você precisa amar também, você precisa ter essa preocupação daquele que não conhece a palavra, que ele possa conhecer. E eu falo às vezes que a gente não tem como conversar sobre isso, confrontar sobre isso, porque às vezes as pessoas não aceitam, e hoje em dia a gente quase que não pode falar nada, que tudo é preconceito ou que você está desrespeitando. Não, aqui o amor é além do respeito, é o que você quer o bem daquela pessoa, você necessita que aquela pessoa conheça o mesmo amor que você conhece e a verdade que você conhece, que às vezes ela está presa, escravizada por paixões, por situações que a fazem não conhecer a verdade do amor de Jesus, não conhecer a vida eterna. E a gente tem que ter isso implícito no nosso coração e querer muito
de todo o nosso entendimento que temos da palavra, que essa pessoa conheça isso também, né? E o amar ao próximo, o que seria? Por que Deus fez esse resumo dos 6 últimos mandamentos? Aí eu vou fazer uma pincelada nos 6 últimos, que é no quinto, honrar pai e mãe, né? E esse é um mandamento muito bonito, porque é o único realmente que traz uma promessa de que se você honrar pai e mãe, seus dias seriam prolongados. E realmente, a primeira família que você conhece é seu pai e sua mãe, né? E se você não respeita, não honra seu pai e sua mãe, certamente, dificilmente vai respeitar outras pessoas, né? Então, honrar pai e mãe é essencial, é primordial e agrada a Deus. Se você que está ouvindo essa palavra hoje, de repente se converteu e seus pais não se converteram, ainda assim você necessita honrar, respeitar. Se de repente está difícil o confronto de algumas situações que estão indo divergentes ao que você está conhecendo da palavra, ore para que Deus te dê oportunidade, para que Deus te dê estratégia de cuidar do seu pai e da sua mãe, e aos poucos, na mansidão, no carinho, no amor, você de repente consegue trazê-lo para conhecer Jesus. E isso é muito importante. A gente tem sempre que ter o carinho com as palavras. Inclusive, já linkando com o 6º mandamento, que é não matarás, que a gente às vezes conhece como nessa forma literal da palavra, de não matar, mas às vezes você pode matar alguém com palavras, com as suas atitudes, no seu tratamento. Às vezes a pessoa tem uma ferida que você desconhece, porque só Deus conhece o nosso coração, e aí você fala alguma situação, faz alguma coisa que magoa, né? Que faz com que aquela pessoa fique para baixo. A gente sabe o quanto nós estamos sofrendo com pessoas com depressão, como eu posso dizer, que tem mais probabilidade de se tornarem depressivas. Então a gente tem que tomar cuidado com nossas palavras. O tempo todo, às vezes eu sou confrontada nisso, em você ser manso com aquele que você não conhece. Aconteceu situações que te deixaram irritado. Lembre, você não conhece o coração daquela pessoa, você não sabe o que ela está passando, de repente ela está passando por uma situação ruim. Então, lembre desse amor que Deus tem por você e por todos nós, até aqueles que ainda não o conhecem. E seja você canal de bênção para essa pessoa. Ela está sendo rude com você? Leve então a mansidão, né? A palavra branda acalma o furor. Você pode ser, de repente, a luz que aquela pessoa está esperando, porque ela só está vendo treva. Então é necessário que você realmente tenha essa preocupação, esse amor de prática, de atitude que Jesus estava falando, né? Não é o amor que você fala com o teu irmão na igreja, que é muito fácil amar, porque o irmão está ali fazendo tudo ok e tal, e você ama. Não, é amar até aquele que de repente está te confrontando, está te aborrecendo, né? Você orar, Senhor, o que eu faço? Ou eu estou errando, ou é o irmão que está errando, me mostra, Senhor, o que está acontecendo. Então, continuando, né, nos mandamentos, na pincelada, depois de honrar pai e mãe, não matarás, tem também a questão do não roubar, não dar falso testemunho, isso é importante, não cobiçar, né? O cobiçar vai além de você, não é você querer igual, é querer aquilo que é do outro, né? Querer aquilo que não é seu, não pertence. Então, que você possa você tem tanto entendimento, tanta inteligência quanto essa pessoa. Então você pode correr atrás daquilo que é seu, daquilo que Deus guardou para você. O que é seu é seu. Deus está lá guardando, você está esperando o momento certo de te abençoar. De repente você está necessitando ainda ser trabalhado em muitas coisas. Deus conhece, Deus sabe. Ele sabe tudo que a gente necessita. A gente não precisa se exaltar ou querer no nosso tempo. É difícil. A gente às vezes quer que aconteçam algumas coisas e elas não acontecem, a gente pensa que Deus não está olhando por nós, mas Ele de repente está trabalhando na sua vida, está trabalhando, vendo o que você necessita. Não, você ainda não está preparado para receber essa bênção. Então, não inveje, não queira o que é do outro, busque o que é seu e diga: Senhor, eu não sei o que está faltando para receber a minha bênção, mas que o Senhor trabalhe em mim, se eu tenha que passar pelo deserto ainda, que eu passe pelo deserto, que eu conheça aquilo que o Senhor quer que eu conheça para receber a minha bênção. Porque às vezes a gente está muito ligado nas questões materiais,
Mas Jesus veio e foi um ser muito simples e trabalhou com coisas simples e viveu uma vida maravilhosa e perfeita. Ele teve uma vida perfeita aqui na Terra para nos mostrar que a gente não precisa de muito para ser feliz. E a gente sabe, no fundo a gente sabe disso, é que a gente quer muita coisa, mas às vezes a gente não necessita disso tudo. Para enriquecer um pouco mais o nosso entendimento nisso, pautado na palavra, eu gostaria de ler mais um versículo que está no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 20, que diz: Pois eu digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Ou seja, aqui ele fala, justamente eu cheguei a falar um pouco sobre isso, de que você mantém o amor diante dos homens, mas na intimidade ou em algumas situações você não a pratica. Então não adianta você praticar só para outros verem. Deus conhece teu coração e Ele conhece muito bem o que você faz. E é necessário que você vá além de cumprir. Vai além só de falar, você realmente cumpra, que você se preocupe com o teu irmão, que você se preocupe com o evangelho, que você se preocupe com aquele irmão que está se perdendo, que você esteja em oração por ele. Às vezes não tem como realmente você fazer alguma coisa, mas a oração ela é profunda, ela é poderosa e pode mover pessoas que possam ajudar. Você não pode, mas a sua oração pode mover pessoas que possam ajudar este indivíduo, né? E eu gostaria também de ler a maneira como o cristão deve agir. E é muito interessante, tudo para enriquecer também aqui para a gente, pautado na palavra, que está no livro de Tito, que é o capítulo 2, versículo 11 até o 15, que fala assim: Pois Deus revela sua graça para dar a salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus, enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. Ensine essas coisas e use toda a sua autoridade para animar e também para repreender os seus ouvintes e que ninguém despreze você. Aqui é uma carta de Paulo a Tito, então ele fala o que era para Tito fazer, né? A atitude dele. E todo cristão ele deve ser como? Recomende aos irmãos que respeitem as ordens dos governos e das autoridades, que sejam obedientes e que estejam prontos a fazer tudo o que é bom. Aconselhe que não falem mal de ninguém, mas que sejam calmos e pacíficos e tratem todos com educação. Pois antigamente nós mesmos não tínhamos juízo e éramos rebeldes e maus. Éramos escravos das paixões e dos prazeres e de todo tipo, e passávamos a nossa vida no meio da malícia e da inveja. Os outros tinham ódio de nós e nós tínhamos ódio deles. Porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor por todos, Ele nos salvou porque teve compaixão de nós e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo, dando-nos uma nova vida. Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E continua aqui, eu gostaria muito que os irmãos pudessem ler esse capítulo 3 em Tito, que ele é muito interessante, que fala justamente sobre a maneira do cristão agir. Aqui a gente não tem tempo de ler tudo, mas é enriquecedor. E para finalizar, amar o próximo significa, antes de tudo, amar a si mesmo. Eu gostaria até de dar um exemplo assim. A gente às vezes imagina a igreja como um hospital. E em um hospital vão as pessoas que estão doentes, né? Então chega lá a pessoa que está doente, ela é tratada, ela é curada. Só que diferente de um hospital de verdade, na igreja você é tratado, você é curado e você fica ali depois que é curado para poder curar outras pessoas. Você usar todo aquele conhecimento que você teve para cuidar de outras pessoas. O mundo necessita disso. O evangelho é isso e Deus nos chamou para isso. Você é curado e tratado, mas não é para ir embora não. Você fica e você
mantém esse conhecimento passando para outras pessoas. Deus, ele vai te abençoando, enchendo o seu vaso, né, de bênção, quando você escoa ele. Você é abençoado e abençoa, você é abençoado e você abençoa. Então Deus quer isso de nós. Uma frase bem interessante que o pastor Neil Barreto cita é que, eu não sei se a frase é originalmente dele, mas é uma frase que ele cita bastante e eu gosto muito, que fala sobre pessoas curadas curam e pessoas machucadas machucam. Às vezes a gente já está no evangelho há muito tempo, mas está machucado com alguma coisa. Deus precisa tratar, Deus precisa curar isso em nós. Então a gente se mantém ali na comunhão dos irmãos, né, para ser curado, para ser tratado com a palavra às vezes de um irmão, com a palavra do pastor, com uma mensagem, alguma situação que aconteceu, e você vai sendo tratado. A gente está sempre assim, ou tratando ou sendo tratado nesse grande hospital que é a Igreja Comunhão. Aqui dentro você precisa, se tem alguma coisa que você precisa modificar, que você precisa cuidar, então você cuide, porque só sendo cuidado, só você sendo tratado, que você pode cuidar de outra pessoa, que você pode cuidar bem. Ou, às vezes, você está vivendo uma situação complicada, triste, que está te machucando muito, está te maltratando muito, mas eu creio em Deus, e você tem que crer também que vai passar por isso, porque Deus vai te dar experiência de que isso tudo que você está vivendo, você vai poder ter embasamento para falar com outra pessoa. Às vezes acontece de Deus ter que mostrar para você, é desse jeito, então você vai trabalhar dessa forma, porque você viveu isso, você conhece, você tem ganho de causa, né? Você tem know-how para falar sobre isso, você tem um conhecimento. Às vezes a gente necessita, na prática, conhecer para poder falar com outra pessoa, para, olha, eu fui por aí, não foi legal, então vamos cuidar, tenha cuidado com isso que você está fazendo e tome cuidado com algumas atitudes, algumas situações que você tem feito. E a questão do amor, não ir além do respeito. Você pode respeitar a individualidade, uma questão de repente de outra pessoa, mas não parar ali no respeito, não. Vai além. Você quer melhor para essa pessoa, você quer mais para essa pessoa, você quer que ela conheça a maravilhosidade que é de ter Jesus no coração, você quer que ele conheça essa verdade, você quer que ele tenha a vida eterna. Então você, com amor, com carinho, com cuidado, você tenta cuidar, tratar. Se não der para falar, orar para que Deus te dê oportunidade. Se não for você, pode ser outra pessoa. A gente tem sempre que ter isso na cabeça, de que quando Jesus traz esse resumo, falando sobre o primeiro e o segundo grande mandamento, é sobre o amor. O amor não apenas como um sentimento, mas como uma atitude, como uma prática do cristão, como uma decisão. Eu decidi amar porque Deus me amou primeiro. Eu decidi amar a todos porque Deus decidiu me amar primeiro, até aquele que de repente está te aborrecendo, está te incomodando. Se está te incomodando, ore por essa pessoa, ore por você, para que Deus tire esse sentimento que não está fazendo bem do seu coração. E que você possa ter entendido isso, de que se existem algumas coisas que você precisa melhorar, se você precisa ser trabalhado, ser tratado, trate, para que você possa cuidar de outras pessoas. Nessa ferida, de repente, nessa cicatriz que ficou, você possa cuidar de outras pessoas também. E que Deus, com certeza, vai se agradar das suas atitudes nessa terra, que você está sendo um cristão relevante, está sendo um cristão útil nessa terra, está sendo um cristão que está fazendo aquilo que vale a pena, como foi falado no texto da carta de Paulo a Tito, como foi falado também no livro de 1 João que eu li aqui no início. Então, que você possa ser abençoado de forma maravilhosa, grandiosa, com todo o amor que Jesus pode trazer para a sua vida e que transborde na sua vida, para que seja sentida na vida de outras pessoas, que as pessoas possam sentir esse amor que você tem, que você conhece, na vida delas também, em nome de Jesus. Amém?